via Instagram e Facebook. Então, os jovens participando, então é bom que as crianças ouçam também a Rádio Rio Mar de Comunicação. Beleza, e aqui nós tratamos, como sempre, né, a Escola do Rádio Amazonense, que tem um perfil já bastante delineado junto ao eleitor, né, a credibilidade que passa quando transmite uma eleição. Não é de hoje, né, de muito tempo que a Rio Mar trabalha com este conceito de credibilidade para o ouvinte, sem fazer merchandising para A ou B, mas tratando de uma forma, digamos assim, legal, né? E dentro da lei para não confundir o eleitor. Até porque se as urnas estão sendo fechadas ainda nos estados, aliás, nas regiões de fronteira, como Atalaia do Norte, Benjamin Constant, ainda tem alguns minutos para o eleitor sacramentar seu voto nessas regiões, né? Ô, Carlos Eduardo. Neste momento, o delegado-geral de Polícia Civil fala sobre o prefeito de um município e também quais os procedimentos, ele que foi detido. Vamos ouvir. Todos os procedimentos estão sendo feitos. Também tivemos, como bem falou o doutor Sérgio, tivemos problemas de transporte irregular em Santa Isabel do Rio Negro, Uricurituba também, e Amaturá, que seria uma coisa mais grave, seria simplesmente uma possível compra de votos, onde uma pessoa foi apreendido cerca de R$2.000, logicamente, possivelmente para a compra de votos. Em sim, senhores, a Polícia Civil esteve presente nessas eleições com 444 servidores, onde 347 ficaram na capital e 97 no interior. O nosso papel nessas eleições simplesmente foram agir como polícia judiciária e suplementar a Polícia Federal, a qual nós temos maior honra, né, de ter como parceira, e sempre que os senhores quiserem, doutor Richard, pode sempre contar com a Polícia Civil. Somos parceiros e irmãos. Por fim, senhores, gostaria de agradecer a todas as instituições que participaram dessas eleições no primeiro e segundo turno, pelo espírito de união e compromisso com os interesses públicos e por fazer valer a vontade popular dos eleitores da capital e do interior. Isso é muito importante. Agradeço em especial toda a família policial também da capital e do interior, que não mediram esforços em cumprir a missão designada. Por fim, senhores, não me alongando em razão do curto tempo, relembrar uma frase que muito me impactou, e com certeza todos os senhores, uma frase que muito o general Mioto, né, que com certeza espelha o compromisso das instituições aqui presentes. Diz, abre aspas, Brasil acima de tudo, selva. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Esperamos que essas eleições transcorram de forma... 2 minutos para as 18 horas, você está ligado na 103,5 Rio Mar FM e também pela Castanha FM e Rádio Educação Rural de Tefé. 2 minutinhos, doutor Alberto, para que a primeira parcial seja divulgada. Carlos Eduardo está falando? Não, daqui a pouco Carlos Eduardo volta, ele está na expectativa lá e nós aqui, porque abre o primeiro telão lá na sede do Tribunal Regional Eleitoral, mas nós estamos aqui ligados no site do TSE, doutor. Como tem acontecido nos pleitos anteriores, nós conseguimos até ter acesso à informação antes do telão, não antes do TRE, por favor, né? Vem do TRE a informação, mas chega para nós aqui no site antes de chegar no telão, normalmente lá em frente ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, na Avenida André Araújo, zona centro-sul de Manaus. Muito bem, estamos aguardando aí um minutinho, você já vai saber aí da primeira parcial desta eleição suplementar no estado do Amazonas, onde os candidatos Amazonino Mendes e Eduardo Braga disputaram aí o pleito e vamos já saber o resultado dessa eleição. Essa eleição gastou quanto no segundo turno, doutor? O segundo turno o valor não foi tão alto do segundo turno, né? Mas nós gastamos mais, nós que eu digo, porque nós pagamos, nós brasileiros, né? Olha só, é um recurso que não é só do amazonense, é um recurso do Brasil. Então, quando alguém diz que não tem nada a ver com política, é interessante, né? Aquele paulista que diz que não tem nada a ver com política, ele também participou dos gastos que nós tivemos aqui no Amazonas nessas eleições. Então, o gasto geral, nós chegamos próximo de 40 milhões, né? Próximo a 40 milhões, então um gasto substancial. Não é pouco, esse dinheiro dava para ajudar muita gente. E o interessante é que o Amazonas, na verdade, a Justiça
precisa se modernizar também. Não adianta o TRE se modernizar em relação a como na apuração, na votação, se a justiça como um todo brasileira não se preparar para também recuperar esse dinheiro gasto, porque alguém deu causa ao gasto. Quando eu digo alguém, se a eleição foi anulada, é porque alguém comprou voto. Então, quem cometeu esse ilícito lá no passado deve ser responsabilizado e custear as eleições. E nós temos eleição já no próximo ano, né, doutor? Daqui a pouco mais de um ano, daqui a aproximadamente 390 dias, quase 400 dias, nós temos nova eleições gerais, onde vamos poder escolher o presidente, o vice-presidente, 2 senadores, a eleição mais longa que nós temos. Então demora um pouquinho mais, hein? Quem acostumou votar início de agosto e hoje uma eleição rápida, nós teremos, olha quantos dígitos, 2 dígitos para presidente e vice-presidente, 3 dígitos para o primeiro senador, 3 dígitos para o segundo senador, 4 dígitos para o deputado federal e 5 dígitos para o deputado estadual, sem falar nas vezes que tem que apertar no confirma. Então, vamos apertar muito para escolher os nossos representantes nas eleições do ano que vem. Carlos Eduardo. Então, claro, só voltando com as informações a respeito da ocorrência em que o delegado-geral de Polícia Civil, Dr. Frederico Mendes, atualizou agora há pouco, ele que foi o último a fazer aquela nomeação em que todas as autoridades dirigem palavras uns aos outros. Na verdade, foi o ex-prefeito Robson de Sá. Ele é ex-prefeito de Novo Aripuanã. No mandato dele foi de 2012 a 2016. O 73º DIP, que é o DIP do município de Novo Aripuanã, por volta das 4h30 da tarde, o abordou. Ele estava transportando eleitores do Porto para as sessões no veículo pessoal. Com ele foram apreendidos, além do veículo, materiais de campanha de um dos candidatos. Ele que foi conduzido ao DIP para esclarecimentos. Portanto, o ex-prefeito de Novo Aripuanã, Robson de Sá, Raimundo Robson de Sá, foi detido pela polícia por estar aí cometendo um crime eleitoral. Agora, neste momento... Eu queria perguntar, o Carlos Eduardo, tá havendo uma dança de boi aí ou não? Então, neste momento era o que eu ia dizer, neste momento passam aqui um vídeo institucional e aí tem esse som, essa toada do boi bumbá, aqui característica da nossa região. Portanto, é um vídeo... Eu pensei que já era o candidato ganhador que estivesse por aí já. Não, nesse momento são imagens... Esse ano o ganhador foi azul, né? Isso. Esse ano o ganhador foi azul lá em Parintins, né? É isso, nesse momento passa imagens então dos bois de Parintins e também nessa trilha musical eles mostram o trabalho do Exército na construção de pontes, transporte de urnas, o contato, né, com tribos indígenas e as peculiaridades, como a gente sempre fala aqui a respeito da região, uma região com dimensões continentais, e são essas as imagens que estão sendo neste momento colocadas para todos que estão aqui na central de divulgação do TRE, para que todos possam ver. E aí tem esse som bem mais animado. Ok, tá bem animado mesmo. 6h04, só não tá animado o resultado. Já passaram 4 minutos das 18 horas, né? O horário previsto para a divulgação. Só lembrando, Tom? Oi. Só lembrando também que fazia parte do protocolo também, depois da palavra de todos, a abertura para as perguntas dos jornalistas. A gente vai ver se agora vai acontecer isso, talvez sim, haja agora, portanto, esse espaço. Não, nesse momento, vamos lá. Nesse momento vamos para os resultados. Vamos lá, então, a primeira parcial, vamos aguardar. Carlos, aí atento, hein? Isso, nós estamos aqui, também atentos. Então, nesse momento, vamos liberar aqui o telão para que todos possam visualizar a primeira parcial das eleições, do resultado das eleições 2017, segundo turno das eleições suplementares para governador do Amazonas. Então, neste momento, ainda está havendo um pouco de dificuldade aqui com relação à internet, é um problema mais técnico, mas que já é superado. Todos aí na expectativa para dar essa primeira parcial. Aqui quebrou-se então o protocolo, porque o que foi prometido foi que todos iriam falar, depois jornalistas iriam fazer suas perguntas para as autoridades, mas como estourou-se o tempo, a gente já alcançou aí o horário
de 6 da tarde, 18 horas. Portanto, nesse momento a gente vai ter a divulgação da primeira parcial, tão claro. Muito bem, são 18 horas e 5 minutos em Manaus. Estamos aqui apostos, né, doutor Alberto de Almeida, para esse resultado da eleição suplementar, segundo turno. Já a gente vai saber os primeiros números na primeira parcial, a gente já vai ter assim uma noção, né? Primeira parcial, você acha que já tem uma noção? Sim, né? Até porque Parintins, por exemplo, tem um candidato que, segundo informações que nós recebemos, já teve o dobro dos votos do outro. Então, essa diferença não é fácil. Olha só, a diferença que aconteceu no primeiro turno não é fácil de se alcançar no segundo turno. Então, isso já é uma tônica de como foi a eleição, esse período de 3 semanas aí que os candidatos tiveram. Como o candidato que estava à frente no primeiro turno não participou do conflito ou não deixou conflitar porque não participou dos debates, isso também colaborou com a manutenção da colocação dele no segundo turno, nas pesquisas do segundo turno. E a diferença era muito grande já no primeiro turno, e o candidato teria que correr realmente muito chão, e para conquistar os eleitores, o que não é muito fácil. Quando tem um grande número de abstenção, de votos nulos, não foi tão grande, né? 24 e poucos % de abstenção, mas é muito voto, né, doutor? Pois é, olha só, e o interessante é que nós já podemos começar a analisar a importância desse voto ser obrigatório e o voto ser facultativo. A Constituição não diz que o voto, olha só, o voto é causa pétrea, não sabia, Tom? Então, ou seja, não podemos emendar, não pode ser mudado. Então o voto ele tem que ser direto, secreto, periódico, mas não fala em obrigatório. Então, o voto do Brasil poderá ser facultativo? Poderá. Entretanto, principalmente das capitais, das cidades maiores, quem já participou do processo eleitoral para escolher conselheiro tutelar sabe que a quantidade de pessoas que participam do pleito. Logo, se as eleições gerais, o voto fosse, como teremos ano que vem, o voto fosse facultativo, nós teríamos, infelizmente, um número pequeno considerado aos eleitores que nós temos no Brasil, votando. Então, eu acredito que o brasileiro ainda não está preparado para o voto facultativo. Acredito também que daqui a 5, 6 décadas nós poderemos ter voto facultativo no Brasil. Antes desse período, é prematuro. Eu acho que nós temos que ficar um tempinho mais votando. O voto é obrigatório, precisa ser obrigatório. Eu falo porque eu em sala de aula, e eu tenho um pouco mais de 400 alunos, é comum perguntar, e no voto facultativo as pessoas não votaram. Então, parando agora para falar a primeira parcial, tão claro. Muito bem, a primeira parcial, Amazonino Mendes, 656.800 votos, 59,74%. Eduardo Braga, 442.646 votos, 40,26%. Era essa a projeção que nós estávamos aguardando, ou ainda pode ser maior a diferença? A diferença pode aumentar, mas não vai aumentar tanto como o que nós recebemos aqui. O ouvinte está agora aqui nos acompanhando, recebemos várias resultados resultado de boca de urna. A grande verdade é que nenhuma das que eu recebi aqui, recebi várias, estão corretas. A diferença é pequena, né? Nós estamos aqui falando de menos de 20%, porque na verdade nós estamos falando de próximo de 20%. E as pesquisas mostravam, essa de boca de urna mostrava 30%, 40%, 50% de diferença. Isso não abriu. Muito bem, agora são 84,29% dos votos apurados. Meu amigo, é muito voto. 656.800 votos para Amazonino Mendes, ou seja, 59,74%. Você que está querendo saber aí a primeira parcial, pois é, 656.800 votos para Amazonino, 442.646 para Eduardo Braga, 59,74% para Amazonino Mendes e 40,26% para Eduardo Braga. Aquilo que o doutor frisou, né? Muito bem. Nós vamos ver aqui os votos brancos, 65.567 votos, 4,39%. Nulos, 328.923 votos, ou seja, 22,2%. Dá para eleger aqui um senador da República, né? Olha só, a abstenção, vamos falar abstenção de modo geral. Primeiro colocado, nós teríamos Amazonino Mendes eleito hoje, agora, nesse momento. Não se discute, pessoal, a eleição decidida, Amazonino Mendes governador do estado do Amazonas. Segundo colocado, abstenção, aqueles que não votaram, né? Tivemos, hoje, agora, tem mais pessoas que participaram da abstenção, né? Se absteram de votar, que
os votos que o candidato segundo colocado teve, que o Eduardo Braga. Muito bem. Amazonino Mendes, agora mais um número. Só lembrando, Tom, só lembrando também que nessas eleições agora os votos brancos aumentaram em relação ao primeiro turno. Nós tivemos no primeiro turno 61.826 votos brancos, agora temos 66.132. Os nulos também dispararam, saltaram de 218.201 votos, foram para 330.988, quase 331 mil eleitores anularam então seus votos. Pois é, né? É uma pena. Esse número aí expressa muito bem aquilo que a população, o eleitor está sentindo, né? Diante da fragilidade da política no Brasil como um todo, né? São escândalos e mais escândalos, políticos envolvidos na Lava Jato, em várias operações. Isso é um reflexo, doutor Alberto d'Almeida, esses votos brancos, porque o Amazonas é Brasil. Isso é um reflexo de toda essa brincadeira com o eleitor no Brasil? Sim, tanto que, olha só, no WhatsApp vimos várias propagandas de candidatos do Amazonas que possivelmente respondendo processo. Não vamos falar em processo agora, mas essa tônica do que está acontecendo na política brasileira está refletindo no voto. Não é só no Amazonas. Mas olha, se abstiveram de votar 477.560 eleitores. Bom, nós temos aí só de votos, pessoas que deixaram de votar, poderiam decidir essa eleição, mas decidiram não votar. Foi aquilo que nós falamos, vamos lavar as mãos, deixa que terceiro vote. E esse terceiro optou por Amazonino Mendes, que já está com 656 mil, quase 660 mil votos, contra 445 já, 642 votos do Eduardo Braga. Então, Amazonino Mendes, sacramentado, governador do estado do Amazonas, eleito para esse 1 ano e 4 meses aí. Muito bem. Amazonino Mendes, 669.317 votos, 59,60% dos votos válidos. Eduardo Braga, neste momento, 453.642 votos, ou 40,40% dos votos válidos. Vamos para o total apurado, 2.009.312 votos, 85,91%. Não apurado, né? 329.574 votos, 14,9%. As sessões, 6.668 no total, totalizadas 5.614, 84,19%, não totalizadas 1.054 sessões, 15,81% dos votos. Votos brancos, 1 milhão, é isso mesmo? Será? Não, votos, 1 milhão. É 1.520.079. Brancos, 66 mil. Dá para fazer um deputado federal, não dá, deputado? 66 mil votos? Eu tô aqui chamando. Eu não sou deputado, não. Eu não sou candidato, não. Mas olha, 66.132 votos, dependendo de como será o formato da eleição ano que vem, se será pelo distritão ou será pelo voto como nós temos hoje. Provavelmente, dependendo da coligação, sistema, se for a coligação como é hoje, 66 mil vai eleger, porque a deputada Conceição Sampaio teve pouco menos e foi eleita deputada federal. Foi de menor voto naquele período, naquela eleição há 3 anos, mas foi eleita com pouco menos. O Paulo Ney já foi eleito com 70 mil, quer dizer, quase essa votação. Esse número, né? Quase esse número. Isso. Nulos, 330.988 votos, 21,77% dos votos. Não é brincadeira não, hein? É muito voto realmente dentro do quadro de brancos e nulos que fazem a diferença, né? E é bom que os candidatos fiquem inteirados, procurem apresentar propostas, porque o eleitor está ressabiado aí. Esse resultado demonstra que o eleitor ele está precisando realmente de candidatos. O Brasil precisa de candidatos que honrem a política, que honrem o Brasil, que honrem o estado do Amazonas, que honrem a cidade de Manaus e, por que não dizer, todos os estados, né? Vamos aguardar a próxima parcial. Por aí nada de novo não, Carlos Eduardo?
Nesse momento, Tom Claro, se desfez então a mesa aqui com as autoridades. Nós estamos aguardando o general de Exército, o comandante militar da Amazônia, general Antônio Mioto, que vai falar com a gente a respeito do trabalho do Exército nas eleições. Daqui a pouco a gente vai conversar então com o general. Nesse momento, os jornalistas estão se posicionando para tentarem aí buscarem informações mais direcionadas às suas reportagens. Portanto, este é o que está acontecendo nesse momento aqui na Central de Divulgação do TRE, Tom Claro. Muito bem, e já é dado como certa a eleição de Amazonino, e já nem se fala mais dos números, mas neste momento, mais uma parcial, 679.823 votos para Amazonino, ou 59,53%, já vai chegar aos 60%, doutor Alberto. E o Eduardo Braga, 462.215 votos, ou 40,47%. Poderá chegar aquela projeção ainda há pouco de 60 e poucos % para o Amazonino ainda? Pode chegar, mas não acredito que chegue, né? 60 e deve chegar a 64, 65%. Passar de 65, vamos esperar chegar nos 70, 75, não vai chegar nos 75, até porque nós já temos aí falta para totalizar apenas 14,41%. Então, só se todos esses votos fossem por o Amazonino Mendes, o que não gosto de usar a palavra impossível, mas é pouco provável. Nós teremos aí a mesma tônica desses 14,41%, aproximadamente devemos ter aí 9% para o Amazonino e os outros 5,5% para o Eduardo Braga. Muito bem. Mas lá pelo Tribunal Regional Eleitoral já estão arriando a bandeira, né? Naturalmente, com expectativa da próxima eleição, daqui a um ano, né? Praticamente, né? Nós temos, a eleição será em outubro do ano que vem. 2018. Primeiro domingo de outubro do ano que vem, né? E se tivermos segundo turno, segundo domingo de outubro do ano que vem, 2018. Pessoal, eu não sou profeta, deixar bem claro, isso é a legislação que diz que a eleição terá que acontecer no primeiro domingo de outubro, o primeiro turno. Então nós temos aí, para as eleições do ano que vem, 14 meses, 13,5, quase 14 meses, para novamente voltar às urnas e votar para presidente, vice-presidente, governador, vice-governador e todo aquele rol que eu já citei várias vezes aqui hoje. Muito bem. Então está aí a votação expressiva de Amazonino Mendes, apesar dos votos brancos e nulos. Isso corresponde a praticamente aquilo que havia sido divulgado nas redes sociais, embora não acreditássemos, né, doutor? 21,57% de votos nulos. A gente vai alcançar daqui a pouco aquela projeção do primeiro turno, praticamente. Sim, né? sim. Resultado, né? E eu ouvindo já aqui o eleitor, né? Eleitor dizendo aqui, o Negão voltou. Olha como é que é a nossa cultura, né? Os apelidos, eles chegam muito forte no nosso representante. Quer dizer, o cargo mais alto do executivo estadual, né, continua sendo tratado por apelidos, por pseudônimo, né? Então, isso é a cultura. Fala de Pávula, não, né? Nossa, acabou com o Pávula aqui. Que entende bem de pseudônimo, né? Então nós temos aí o famoso Negão voltou, já tá nas redes sociais. É aquilo que é a escola, né? O Gilberto, o que era? Era o Boto. Boto, né? Navega pelo rio, Naboclo navega lá sem medo, né? Pois é. E aí veio agora o Negão, né? E agora ele roda do destino, espera que caia sempre na bolinha, caia no lugar certo, que essa rode no caminho certo, porque quem precisará das decisões bem tomadas seremos nós, amazonenses. É verdade. Mas alguns têm uns apelidos até fake, não vale nem a pena falar, né? Mas o Eduardo, por exemplo, Dudu, né? Dudu. Dudu perdeu pro Negão dessa vez. Então, peraí, você me fez uma pergunta no início sobre o filho que era o Fast, ganhou. De quem o Fast ganhou hoje? Foi, mas deu errado. Lá no futebol foi o filho que bateu no pai. O filho bateu no pai, mas na política foi o mais correto. O pai acabou batendo no filho, né? Que foi cria, né, de Amazonino, né? O Eduardo Braga, né? Começou como vereador e aí surgiu em cena o Amazonino Mendes, naquela época, né? O Eduardo era um vereador influente e passou para o grupo, né? Gilbertista. E é o mesmo grupo, embora separado, esteve aí, entrou Alfredo e tal, essa turma toda, mas ficou em vigência esses candidatos, né? Gilberto, Amazonino, Manuel Ribeiro, né? Foi defenestrado do grupo. Saiu. Aí o Alfredo Nascimento, na época, veio para o Amazonas trabalhar na Suframa, na Superintendência Suframa, e aí ele saiu, na época poderia tirar, o Manuel Ribeiro foi destituído, né? Assumiu o Alfredo Nascimento, depois o Manuel Ribeiro voltou na véspera de Natal, né? No Natal, dia 25 de dezembro, o Manuel Ribeiro voltou,
Aí ficou pouco mais de uma semana para em 1º de janeiro o Arthur ter sido eleito prefeito de Manaus pela primeira vez. Exatamente. O Arthur foi um golpe duro no grupo gilbertista naquela época, porque ele brigou contra o maioral do grupo, que era o Gilberto Mestrino. Gilberto Mestrino, que na época estava próximo ao Josué. Né? Exatamente. Josué Filho. E depois agora nós estamos vendo aí Arthur apoiando Amazonino Mendes. Quem diria? Né? Como mudou a roda do destino escrita lá na letra do Gilberto Mestrino, né? Não dá pra dizer mais agora eu voltar, porque o povo já votou. Né? É verdade. Pode falar agora, né? Agora pode falar. Não, mas pra mim, o que marcou a minha infância foi no sambão, vulgo sambão, da Joaquim Nabuco, né? Onde nós ouvimos muito o canto do boto navegador. Acho que pra mim foi um dos melhores cantos que a política amazonense poderia ter criado, foi o canto do hoje falecido Gilberto Mestrino. Eu estava aqui na Rio Mar na minha primeira época, quando o Gilberto sofreu a derrota e ficou por ali. E eu tive a oportunidade de ser amigo do Gilberto Mestrino por algum tempo, né? Por muito tempo. E quase não se abria espaço para o Gilberto. Eu acho que aqui, inclusive, o Alberto sabe muito disso, o Alberto Silva, que o Gilberto Mestrino vinha sempre aqui num programa que eu tinha à tarde na Rio Mar AM, é a sua tarde preferida. Ele chegava humildemente, depois de toda aquela, né? Ele se tornou um sujeito até um pouco humilde e ele vinha aqui sempre no programa. E quando um dia chegou, né, a fita, era só a parte sonora do boto navegador para tocar, que ele já estava começando a trabalhar a campanha dele, e depois que surgiu a letra, né? E depois que surgiu a letra com falando de Arara, dizeres, Arapuru, né? Boto e Tucunaré, essa exatamente. Música completamente amazônica, né? Aqui tá dizendo que a bateria tá acabando, né? É aqui do computador. A minha não, ainda está com bastante fôlego, né? Bom, a gente está aguardando mais uma parcial, tá demorando um pouquinho, né, Carlos Eduardo? Não, né? Carlos Eduardo tá indo já para a coletiva, porque a coletiva está sendo marcada para as 7h30, né, Jacilene? Daqui a pouco, às 7h30, ele vai voltar daqui a pouco para falar já com o candidato eleito, né? Bom, Amazonino Mendes em mais uma parcial, 687.056 votos, 59,52%, tá quase batendo os 60%, faltam 8 pontinhos, né? O Eduardo Braga está com 467.272 votos, 40,48%. Mas não deve fechar com 64,5% dos votos válidos, né? No máximo, não deve chegar a 65, não. Agora, voltando a falar no Gilberto, é interessante, Gilberto, muito amigo do meu avô, Mário da Almeida, que foi deputado na época prefeito de Manacapuru, e eles vivenciaram aquele período militar em que eles eram do MDB, então eu nasci nesse ambiente, né? Acompanhando o MDB, abria com a Arena, eu sou de 76, né? Uhum. Então já peguei muito mais o período democrático, pouco o período da ditadura, mas é interessante participar desse processo, por isso eu falei ainda há pouco, citei que as crianças nos ouvindo hoje é algo que me deixa muito feliz, saber que as crianças estão ouvindo a Rádio Rio Mar, acompanhando nesse momento que é importante da democracia brasileira, saber a importância do voto, a importância o que vai fazer esse governador, o que faz o governador? A Constituição, função típica, administrar, função atípica, legislar e julgar, sobretudo os nossos servidores. Então, para que a população tome bastante conhecimento, é que nós estamos aqui, não apenas hoje, mas hoje principalmente, na terça-feira às 8 horas, para falar novamente sobre a área jurídica, e o tom diariamente à tarde. Que horas começa o Jornal Rio Mar e Notícias, segunda edição, começa às 5 da tarde. Lembrando que nós temos o Primeira Hora, que começa às 5h30 da manhã. E depois o Rio Mar e Notícia, primeira edição, tá certo? Atualizando os números, a Amazonino 687.056 votos, 59,52%. É o mesmo número de há pouco, né? O Eduardo Braga, 467.272 votos, 40,48%. Vamos aguardar a próxima parcial, mas praticamente já está definido. Olha aí. Subiu para outra parcial. 699.318 votos para Amazonino, 59,45% dos votos. O Eduardo deu uma subidinha aqui, né? 476.951 votos, 40,55% dos votos válidos. Essa é a típica, né,
o típico resultado desta eleição suplementar no segundo turno no estado do Amazonas. Já era esperado esse resultado, doutor Beto? Olha, eu converso com os alunos, tenho contato com muita gente, né? Com muitos eleitores, com muito cidadão, e a cada 10, 15 pessoas que conversava, mais da metade, aproximadamente, a cada 15, 8, 9 pessoas diziam que votariam no Amazonino. Então, ganha aquele candidato. Quando a pessoa quer que ganhe, ela divulga. Então, quando a população quer que alguém ganhe, ela fala, não fica escondida. Então, se aqueles que externaram o voto disseram com convicção só o Amazonino, a tendência seria que nesse pleito o Amazonino vencesse. Não estou falando que daqui a um ano ele será reeleito, mas hoje, o que nós ouvimos no último mês é que o Amazonino sim ganharia essa eleição, com não tanta dificuldade. Agora, o responsável dessa eleição foi o vice, um dos vices que poderia ter sido vice do Amazonino e desistiu. Não quis ser vice do Amazonino, né? Deu dificuldade. E foi o candidato Marcelo Ramos, que acabou saindo do grupo que seria do Amazonino Mendes e migrou para o Braga. Nessa mudança, não só atrapalhou a carreira política dele também, até certo ponto, porque ele vinha como oposição ao Braga há muitos anos e de repente se aliou ao Braga. Isso certamente atrapalhou também o resultado das eleições no grupo que foi. Juntamos, né? Falo isso com amazonense apenas, essa união de Braga e de Marcelo Ramos não deu certo. Porque nós não comentamos muito o nome do Bosco Saraiva, que é o vice, hoje é o vice-prefeito eleito, mas o Marcelo Ramos com o Eduardo Braga foi muito citada a união desses dois que eram oposição que já, não pode dizer a palavra histórica porque o Marcelo tem quase a minha idade, mas eu sou novinho ainda, mas que essa oposição que desde o início da carreira do Marcelo Ramos, quando era dentro do PCdoB, já conflitava com Braga, ele saiu do PCdoB e continuou a oposição, porque o PCdoB passou a coligar com Braga nas últimas eleições. Mas o Marcelo Ramos, olha só, se ele continuasse no PCdoB, talvez aparecesse menos, mas como ele saiu do PCdoB migrou para outros partidos, estando hoje no PR, ele passou a ser vice do candidato que não ganhou, que é o Eduardo Braga. Então essa união dos dois, ela não foi bem vista pela população amazonense. Certamente essa foi uma decisão não tão bem tomada pelo grupo político que ficou em segundo colocado. O senhor acha que foi apenas a propaganda do Marcelo como candidato a prefeito que iludiu o Eduardo Braga na eleição para prefeito? Você me deixou com uma dúvida muito grande. Eu vou começar a estudar mais esse negócio, ver se eu aprendo. Porque olha só, normalmente nós temos o voto de protesto. Se estamos candidatos, eu e Tom Claro, se o Tom Claro é famoso, é conhecido, um grande político, aquela pessoa que não gosta do Tom Claro, mesmo não me conhecendo, pode votar em mim. E essa falsa ilusão de que esse voto é meu, que são pessoas que gostam, que me querem como prefeito ou como governador, isso às vezes é levado para uma conversa política. E aí o político, mesmo experiente, olha, porque não tem bom. Quando o seu nome está sendo colocado, posto à prova para a população, no voto, no processo eleitoral, você tem receio e às vezes perde um pouco essa capacidade de análise. Então, esse voto que foi do Marcelo Ramos, aparentemente não foi bem dele, né? É um voto que, não estou dizendo que todos, mas parte do voto que ele recebeu, aparentemente foi o voto de protesto, Tom. Aparentemente voto de protesto. Como eu sei, agora não sou eu, o resultado desse pleito agora mostra que se os votos que o Marcelo Ramos teve na eleição passada hoje continuassem com ele, Eduardo Braga venceria essa eleição. Entretanto, política não se faz individual, se faz em grupo. E o grupo que estava apoiando o hoje eleito governador Amazonino Mendes tinha o grupo da Prefeitura de Manaus, várias prefeituras do interior. Nós temos aí o senador Omar Aziz, nós temos então até as bancadas evangélicas, então várias bancadas apoiaram católicas também apoiaram o Amazonino Mendes. Então, o Amazonino Mendes deu um show de estratégia. Costumo falar, escrevi um livro uma época, infelizmente o livro perdeu a funcionabilidade quando se mudou a regra da fidelidade partidária. Mas eu começava dizendo, quem joga dama não brinca na política, você tem que no mínimo conhecer a regra do xadrez, porque é um jogo diferenciado, a política é diferente. E o Amazonino mostrou ser um enxadrista político, deu show porque conseguiu agregar grandes caciques políticos do Amazonas, não só da capital, mas do Amazonas, porque pegou prefeitos e ex-prefeitos do interior que o apoiaram. Por isso, o resultado dele não foi só favorável em Manaus, mas também em várias cidades, na grande maioria das cidades do estado do Amazonas. Você que está sintonizado na 103,5 e também na Castanha FM, a 103,9 na Rádio Educação Rural de Tefé, né? Os números, a Amazonino Mendes, 103,3. Desculpe, deu um ponto a mais, que é outra emissora que a gente vai abrir, né?
Amazonino Mendes, você que está ligado agora nas nossas emissoras que compõem no fundo a Rede Rio Mar de Comunicação, né? Nós estamos aqui com os números atualizados para você. Amazonino Mendes, 699.318 votos, 59,45% dos votos. O Eduardo Braga, 476.951 votos, 40,55% dos votos. Essas urnas que estão não totalizadas, 780 urnas, ou 11,70%, seriam essas urnas do interior, doutor Alberto? Hoje, agora, nós temos apenas 9,69% das urnas são do interior. São 646 urnas. São dos municípios que a apuração terminou às 18 horas, né? Estão no fuso horário, e que também tem um deslocamento muitas vezes de lancha, né? Então, tem que andar, deslocamento de carro também não é tão fácil, porque a urna está no ramal. Então, são poucas urnas, só 646 urnas. Isso daqui a pouco pode ser que demore até mais que as primeiras, tá? Porque como dificuldade da logística nessas urnas, então pode ser que demore um pouco mais para nós termos a encerramento. Mas o governador já está definido, não há, você que está pensando, ouvindo aqui, no nome da minha, ouvindo ao Tom Claro, será quem ganhou? Estou em dúvida, será que dá para mudar? Não dá mais para mudar o resultado. Estamos informando aqui, governador eleito para as eleições suplementares do Estado do Amazonas 2017, Amazonino Mendes. 714.000 agora, 714.707 votos para o Negão, né? Candidato Amazonino Mendes. Como diz, o Negão voltou, né? 59,52%. O Eduardo Braga, 486.101 votos, 40,48%. Como fica a situação do Braga agora como senador? Pois é, o Braga vai continuar senador, né? Vai continuar senador. Talvez tenha um certo problema com essas denúncias com as operações que estão acontecendo no Brasil afora. O problema maior é que o Supremo não está gostando muito das denúncias e isso pode prejudicá-lo um pouco. Eu não estou dizendo que vai, mas é temeroso para ele, né? Eleições do ano que vem, para governo vai ser um pouco difícil, porque a não ser que o Braga, o Amazonino sendo governador, né, tomando posse, vamos saber como ele vai se comportar com a base aliada, porque ele conseguiu agregar vários partidos. Se ele mantivesse esses partidos no grupo dele, dificilmente ele chegue fraco ano que vem. Agora, se ele perder, aí ele poderá enfraquecer, o Braga pode até vir também ser candidato a governador do estado do Amazonas. Mas hoje, mais fácil o Braga com essa votação, ele consegue garantir a reeleição para deputado federal, ou melhor, ser federal e garantir uma reeleição para senador. Para governo, vai depender dos outros nomes que virão e da manutenção da base que está com o Amazonino Mendes. Então isso vai ser, vamos ver o que a Amazônia vai fazer. Amanhã hoje nós tivemos acesso à lista, né? Já há algum tempo. A lista de secretários. Mas essa lista pode mudar justamente por isso, Tom. Nós não podíamos falar antes da abertura das urnas, mas essa configuração do secretariado do Amazonino Mendes poderá mudar para manter o grupo político que está com ele hoje, para que ele possa chegar forte no ano que vem. Bom, houve muitos boatos nessa última semana, né? Que o Eduardo Braga teria brigado com o candidato a vice Marcelo Ramos. Amazonino teria se desfeito também com o prefeito Arthur, né? Isso é boato ou é verdade? Eu acho que o resultado do que vai acontecer no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas vai nos responder. É verdade. A política tem dessas coisas, né? Desculpe se eu deixei muito aberto, porque é muita conversa de bastidores, mas nós teremos uma eleição daqui a um pouco, vamos escolher o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Então, esse resultado os nomes que serão postos aí para o possível vaga de conselheiro, certamente vai ter muito contato com a atual gestão. Então nós vamos saber aí, porque o governador é que vai decidir ao final. Então o resultado vai depender muito de se essa aliança está bem ou não está tão bem. Pois é, essas alianças até as próximas eleições, muita coisa vai mudar, a política muda como as nuvens, né? Com uma rapidez enorme, né? Bom, abstenções 537.669 votos. Faz o senador. Se absteram, né? Faz o senador. Olha, tem mais votos que o candidato Eduardo Braga. Sim, foi o que eu falei. O Braga ficou em terceiro colocado. O primeiro mais votado foi o Amazonino Mendes, o segundo foi a abstenção e o terceiro o Amazonino Mendes, o Eduardo Braga, desculpa. Então o Amazonino
conseguiu ganhar até daqueles que fizeram propaganda contra o voto, né? Não vá votar, e os que se abstiveram ficaram em segundo colocado. Primeiro colocado, sacramentado, o Amazonino Mendes, rodando a roda do destino para o povo do Amazonas. Pois é. Bom, a gente está aguardando mais uma parcial, mas você que está ligado na 103,5 e na 103,3 e na Rádio Educação Rural de Tefé, os números de Amazonino agora, 714.707 votos, e Eduardo Braga, 486.101 votos. Para quem dizia que não ia mais participar de nenhuma eleição, o Amazonino Mendes deu mais uma vez, como se diz, o capote, né? Em muitos candidatos aí que achavam que ele estava morto, né? Foi uma fênix política, né? Ressurgiu das cinzas e ressurgiu com força, agregando forças no Amazonas, revigorando um grupo do qual já estava começando a se desmembrar. Nós vimos que na eleição passada, a quantidade de candidatos nós tivemos a prefeito, e o Amazonino conseguiu agregar toda essa turma. Então, ele mostrando que está forte ainda, falaram na saúde dele. Saúde essa que eu vi um dos comícios do Amazonino, ele dançando, que eu digo, meu amigo, se ele dança boi desse jeito, é porque ele não está tão ruim, não. Essa conversa de que o Amazonino está muito mal fisicamente, na idade. Eu vi dançando boi, não pessoalmente, mas vi o vídeo pela internet. Então, esse vigor certamente teve influência política também. O trouxe para a vida política novamente, e ele conseguiu ganhar até de um nome muito forte, né? Eduardo Braga, que foi por um bom tempo o nome mais forte do Amazonas, e o Amazonino veio agora e abriu uma diferença substancial aí. Ele abriu mais de 200 mil votos do Eduardo Braga. Olha, agora mais um resultado, 724.291 votos para Amazonino. Já está chegando quase aos 60%, 59,58%. Eduardo Braga, 491.337 votos, 40,42%. Vamos para a abstenção, 543.855 abstenções. É muito voto. Apurado, 2.163.976 votos, ou 92,58%. Falta apurar 8,38% dos votos válidos ou das urnas, né? Que é um total de 6.668. Já foram totalizadas 6.109 urnas. Portanto, este é o resultado da eleição suplementar 2017 para o governo do estado do Amazonas no seu segundo turno. Daqui a pouco, tanto o Eduardo quanto o Amazonino darão coletiva à imprensa. O Eduardo Braga deve dizer, né? Ele já havia se queixado que foi a luta do Tostão contra o Milhão, né? Ele vinha falando aí, e eu não sei, né, como é que foram os gastos dessas eleições para os candidatos, doutor Alberto? Pois é, os números, hoje a fiscalização melhorou, mas ainda se divulga muita, se fala muita coisa ainda em recursos não contabilizados. Temos aqui para parabenizar o TRE do Amazonas, na verdade TSE também, né? Porque a Justiça Eleitoral Brasileira, ela está dando um show na fiscalização. Claro que ela tem uma grande ajuda, porque a fiscalização não é só do TRE ou do TSE, a fiscalização é do candidato concorrente. Então os próprios candidatos, denuncia o outro, e isso facilita também o trabalho da comissão eleitoral. Então, em relação aos gastos, eles têm diminuído bastante, a tendência é diminuir ainda mais na próxima eleição, porque está difícil doar. Hoje, tirando o recurso de campanha das empresas, da pessoa jurídica, pessoa física tem mais dificuldade. Há quem defenda que tem que voltar, porque desse jeito continua com Caixa 2. É muito mais difícil conseguir dinheiro Caixa 2 no formato atual, porque eu posso até doar para a campanha, mas aí eu tenho que levar em consideração não o que eu ganhei no ano passado, mas o que eu declarei no imposto de renda. Então, e vai cair esse nome, vai para a malha fina. Então, isso atrapalha muitos candidatos a conseguirem recursos de amigos ou até para usar possíveis laranjas. Então, TRE e TSE, quando eu falo TRE do Amazonas, né, nosso TRE, estão de parabéns. A mudança na legislação também muito boa, vem agregar. Claro que temos que também aguardar, porque daqui a alguns dias será votado se haverá ou não financiamento público de campanha lá na Câmara Federal. Então, se eles votarem favorável, vai ter uma nova mudança para o ano que vem. Então, não adianta nós falarmos muito agora, porque é possível que passe tanto o financiamento público de campanha, como também o distritão. Pois é.
Mais uma parcial para você que está ouvindo a 103,5 e as emissoras que estão conosco. A Amazonino Mendes, 735.074 votos, 59,58% dos votos válidos. O Eduardo Braga, 498.745. Patamar continua o mesmo, 40,42%. Amazonino esperando apenas 2 pontinhos para chegar aos 60% e Eduardo Braga ficar com os 40% aí de votos válidos. Como falamos no início, não teria como o Amazonino chegar aos 65%, né? Então ele vai chegar no máximo a 61%. Então até subir um pouco com base nas pesquisas que tivemos acesso, achei que fosse subir um pouco, mas não, ele deve chegar no 60%, no máximo 61%, até porque nós temos ainda a serem contabilizadas 456 urnas. Bom, o senhor acha que antigamente nas eleições passadas, né, havia aquelas famosas carreatas, né, que passavam ali pela frente do TRE? Esse panorama mudou, né? O pessoal fica em casa, aguardando, não é tempo de estar pela rua também. Ouvindo Tom Claro, Alberto Dalmeida. Exatamente, também, a 103,5. Isso é muito importante, porque nós estamos vivendo, como nós falávamos aqui durante todo a tarde, a questão que o governador vai ter que enfrentar realmente, né? Não parece redundância, mas encarar de frente, que já é redundante, a questão da violência que tem colocado o manauara, o amazonense, o brasileiro mais cedo para dentro de casa. Não saia, é a recomendação, o bom senso recomenda, porque a violência foi inclusive pauta dos candidatos, doutor Alberto Dalmeida. Será que vão por fim a essa mortalidade que está acontecendo, esses assassinatos no estado do Amazonas e em Manaus particularmente? Olha, eu vi em uma entrevista há poucos dias os números de homicídios. Nós estamos falando de quase 3 pessoas morrendo por dia no estado do Amazonas. Então, são quase 3 mortes por dia. Nós estamos falando de mais de 90, depende do mês, 90 mortes no mês. Então, são muitos amazonenses morrendo. A violência no Amazonas tem crescido. Mas cresce no Brasil? Sim, cresce no Brasil. Mas nós estamos no Amazonas e a segurança pública também é de responsabilidade do governo do estado. Falo também porque nós temos a Polícia Federal. Entretanto, a maioria dos crimes que têm acontecido são crimes voltados e de responsabilidade do governo do estado. Porque o tráfico entorpecente, ele é difícil de combater? Sim, sabemos que mas ele não é o único causador. Embora ele faça parte também desse panorama, desse crescimento no número, não só de homicídio, mas do crime. O Amazonas não tinha crime organizado, agora o crime está se organizando. E a sociedade tem uma organização maior, que é a segurança. A segurança pública, ela é muito, mas muito mais organizada que o crime. Eu falo sem medo, tenho vários alunos policiais civis, policiais militares aqui, eu mando agora aqui um grande abraço. Sei da luta que esse cidadão sai de casa, não é igual a mim, é igual a você, estão saindo de casa. Ele sai de casa com arma e sabe que pode não voltar para casa naquele mesmo dia. Mas se eu também posso sofrer algo? Posso, mas a possibilidade é muito menor, porque se eu vejo um crime e não faço nada, eu não serei processado por omissão. Já o policial militar, o policial civil será, então ele age. Então que Deus possa abençoar a nossa segurança pública. Quando eu falo as equipes que trabalham, ou seja, desde o secretário de segurança, secretário de justiça, até, é chato falar o até, né? Mas os motoristas, aquelas pessoas que trabalham na área administrativa, que não estão no combate diário ao crime. Então, que esse conjunto seja interligado com a saúde, educação e habitação. Porque aquele menino que é bem cuidado, ele pode até se tornar criminoso, mas é raro. Agora, aquele maltratado, aquele que não tem oportunidade na vida, a possibilidade de ser agregado ao mundo do crime é muito maior. Então, essa segurança pública não está apenas em armar o policiamento. Não só dar arma policial e treinamento policial. Está também em cuidar do pai e da mãe de família. Ajudar para que ele não separe. Cuidar desse pai e mãe de família para que tenha comida. Porque a violência, Tom, não é só o menino oferecer, um coleguinha oferecer maconha pro outro. É o que a criança está em casa na hora do almoço e olhar pro pai e pra mãe, assistindo aquela propaganda de chocolate, de iogurte, e dizer: papai, mamãe, tem alguma coisa para eu comer? E esse pai e essa mãe dizer: meu filho, infelizmente, papai e mamãe não conseguem comprar nenhum ovo para você hoje. No máximo, antes tinha farinha ou chibé. Hoje, até pro chibé tá difícil pro nosso caboclo.
Você sabe disso, né? Então quem está nos ouvindo que tem contato com a falta de alimento, não pode não saber que a fome dói. É uma das maiores dores que o ser humano pode ter, principalmente a fome de filho. Então que Deus possa iluminar sim o nosso governador, iluminar desde a escolha agora da equipe que vai trabalhar com ele, até as decisões diárias que ele terá que tomar para minimizar a falta de segurança no estado. E quando eu digo falta de segurança, é levar saúde, educação, alimentação, moradia e todos os direitos fundamentais estabelecidos na nossa Constituição da República Federativa do Brasil e também ratificados na nossa Constituição do Estado do Amazonas. Bom, mais uma parcial agora, faltando apenas 6,45% dos votos, né? Amazonino Mendes, 738.411 votos, 59,59%. Eduardo Braga, 500.682 votos, 40,41%. A projeção realmente de uma boca de urna que nós vimos à tarde está se configurando. 60% para a Amazonina. Bom, agora são 18 horas mais 46 minutos. Daqui a pouco você não perca, porque o Carlos Eduardo já estará está aposto naturalmente no local indicado para a coletiva do candidato ganhador da eleição, Amazonino Mendes, que deve ter pouca coisa para dizer, é um político experiente, não é mais daquele negócio de soltar muito foguete, não, né? É possível que agradeça a todos e convide o Braga para dizer, me ajuda a governar o Amazonas. O de bom senso, mensagem de bom senso, até porque não vou dizer que as propostas do candidato que não venceu, no caso do Eduardo Braga, não sejam boas. Então, certamente, muitas propostas serão aceitas, como se o Braga tivesse, hoje também sido eleito governador, possivelmente utilizaria alguma das propostas do Amazonino. São duas pessoas, dois cidadãos do Amazonas, não vou dizer que nasceram aqui, mas que são daqui, que já governaram. Os dois fizeram coisas boas. Um construiu a UEA, o outro melhorou também a segurança. Pelo menos foi o que os dois mais trabalharam. O Amazonino trabalhou muito a UEA, o Braga trabalhou muito a questão de segurança na propaganda. Então, cada um tem o seu ponto de vista, a sua gestão. Os dois são inteligentes, né? São pessoas, quem já teve a oportunidade de conversar com os dois, sabe o que eu estou falando. Então, que os dois possam trabalhar também, não se, nesse momento, brigar, não levar esse problema. Que eu acho que não vão, Tom. A propaganda nos mostrou isso. Se antes da eleição os dois não se atacaram, não houve um ataque pessoal pesado, imagina a posterior eleição, até porque daqui a pouco o Braga está candidato novamente, a Amazonino candidato novamente. Então, nós não sabemos se vão estar juntos. De repente, um pode vir para governo, outro para Senado, um para governo, outro para vice. Nós não sabemos. Então, amanhã é outro dia, né? Vai estar com o Amazonino no governo? Sim, até porque deve ter reunião já amanhã com o presidente da República, né? Michel Temer. Mas que ano que vem, daqui a pouco, aproximadamente 400 dias, nós estaremos votando novamente. Então, esses dois podem estar juntos, partidos coligando, né? Então, vamos aguardar. A rivalidade é momentânea na política, né? Sim. Eu creio que não sei, o Eduardo também é um político experiente, e não só ele, mas muitos vão estar ali sob as asas de Amazonino, já pedindo a bênção já a partir de amanhã, hein? Veja o que eu estou falando. Acabaram as inimizades, né? O Eduardo, que é de bom senso, deverá agradecer a Amazonino, o Amazonino agradecer a Eduardo Braga, e daqui a pouco um esperando ser apoiado por ele, o ganhador, né? Com certeza. Como não só Eduardo. Você falou cedo, né? Os dois já estiveram juntos durante quanto tempo, né? A própria carreira do Braga passou muito pelo Amazonino, quando jovem ainda, não foi por acaso que na década de 80, ainda jovem, Eduardo Braga participou de um processo onde a família Braga poderia lançar um candidato, e aquele que foi visualizado, eu não vou dizer quem visualizou, mas aquele que visualizou o Braga como entre os irmãos o mais bem preparado para a política. Isso foi confirmado, governador do estado do Amazonas, mas foi muito bem votado, reeleito, senador que não só foi eleito, como elegeu também uma senadora. Então você vê a força política que o Eduardo Braga tem no Amazonas. Então, não dá para desmerecer, são dois nomes muito fortes da nossa política amazonense. Bom, nós não podemos dizer muito mais, porque Amazonino está eleito, não tem como retroagir, né? E nem cair esses números, porque 94,36% dos votos já foram apurados, 2.206.870 votos, né? Dos válidos. Aliás, válido porque todo mundo foi lá e pelo menos disse que estava nulo ou branco, né? Não votou, né? São o total dos votos.
Agora, Tom, falamos algo há pouco e eu acabei de receber uma mensagem aqui interessante, falando sobre, nós citamos a troca de partido do Marcelo Ramos. Essa troca de partido, enquanto o Brasil fala em fidelidade partidária, então essa fidelidade ela é muito grande. A fidelidade, nós vamos ter agora, é possível que o governador mude de partido. Essas mudanças refletem também nas eleições. Não só naquele partido tem militante, não apenas, mas a população vê. O candidato que concorre com o número hoje, amanhã muda o seu número. Então, essa troca não só de cadeira, mas troca de bandeira partidária, bandeira mesmo, ela também reflete nas eleições. São os camaleões da política, né? Sim. Vamos nos adaptar ao ambiente, ao clima, né? A cor. Nós estamos no ambiente que estamos. Então, isso reflete também bastante, e refletiu provavelmente nas nossas eleições. Agora, de hoje, né? Segundo turno, entre Eduardo Braga e Amazonino Mendes. Só informando para você que a Rio Mar, como sempre, né? É um exemplo de apuração de voto, de cobertura de eleição, dando aqui o seu show de responsabilidade para com o ouvinte. Aliás, o que é peculiar da Rádio Rio Mar FM e da sua história, né? O compromisso com a cidadania, né? Com o espírito cristão, e por isso nós sempre divulgamos aquilo que realmente é veracidade, não trabalhamos com hipótese, mas com resultados. Tanto é que o pessoal faz boca de urna por aí desde cedo, né? Embora seja ilegal perante a lei, mas a Rio Mar sempre se reserva ao direito de dizer apenas a verdade, né? Trabalhamos com números, aguardamos aqui os votos divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não vamos dar um passo maior do que aquilo que nós temos capacidade, exatamente para deixar o cidadão em boa companhia, não é mesmo, doutor Alberto da Almeida? Para não confundir a cabeça do eleitor e manter sempre a história da Escola do Rádio, né? Aí com seu vigor, né? Inteiriço aos 50 e poucos anos de idade, né? Meu caro Anderson. Falando de 50 e poucos anos, vamos mudar o foco rápido? Quero mandar um grande abraço aqui a um amigo, né? Irmão, né? Frei Faustino, aqui de São Jorge, que completando hoje, embora pareça ter 30 anos, hoje está completando 50 anos de idade. Então que Deus possa abençoar aí mais um sacerdote aqui no Amazonas. Muito bem, está aí os parabéns então. Bom, você que está ligando agora, quer saber o resultado? Amazonino Mendes até o momento 745.348 votos. Eduardo Braga 505.495 votos. E você me pergunta, e a abstenção? Pois eu lhe digo, 566.504 votos. Meu Deus. E como o doutor Alberto falou, né? Primeiro, Amazonino Mendes. E depois, abstenção, e depois Eduardo Braga, né? Porque a abstenção é 566.504. O Eduardo Braga tem 505.495 votos. Foram 3 candidatos duros aí. Agora, perguntas, já que falamos em vice, desses votos, aqui 505 mil votos, 499 que o Braga teve, quantos foram do Braga e quantos foram do vice dele? Essa é uma pergunta interessante, porque ele teve aqui PMDB, PTB, PSDC, partido pequeno, PCdoB não tão grande, né? Mas tem a senadora Vanessa Gazetim, SD, que é a Solidariedade, e o PR do Alfredo Nascimento, né? Que é, por sinal, o partido do Marcelo Ramos. Então, saber até que ponto o PR, o nome principal nessa campanha foi o Marcelo Ramos, quantos votos o Marcelo conseguiu agregar aí, e saber como será essa briga ano que vem, porque se o Marcelo Ramos permanecer no PR e ele quiser vir para a federal, nós teremos aí uma briga interna grande entre Alfredo Nascimento e Marcelo Ramos, caso Marcelo Ramos não tenha se prejudicado tanto assim com o seu eleitorado. E se ele se prejudicou, ele vai, no formato eleitoral, se não for no distritão, ele ajudará a campanha do Alfredo Nascimento. Mas não sei se Alfredo vai querer correr esse risco de mantê-lo no partido. Então a briga entre Alfredo Nascimento e Marcelo Ramos pode acontecer ano que vem, hein? Ou esse ano, né? Até porque com o tempo da fidelidade, a mudança de partido pode acontecer até 6 meses antes do pleito, ou seja, até abril do ano que vem, os candidatos podem mudar de partido, né? Olha, na coligação do Amazonino, você frisou muito bem, né? PMDB. Quem é do PMDB? O PMDB tinha 2 deputados na Assembleia que acabaram deixando a barca, do Eduardo Braga, que foi o Vanderlei Dallas, e o Vicente Lopes, porque se desentenderam lá, né? O PTB, quem é do PTB?
Tem algum deputado do PTB, não? PTB não conheço. Não, né? PSDC não elegeu nenhum também. PSDC também não. PCdoB, a senadora Vanessa, né? O Solidariedade. Quem é do Solidariedade? Solidariedade tem um problema muito grande, né? Que o Henrique Oliveira também não tem nenhum. E o PR do Alfredo Nascimento, né? Agora do Amazonino, o PDT, o Democratas, que tem vários deputados, né? Democratas. Sim. O PV, o Partido Verde, PSDB, PSD. O Democratas tem um Paulo Denis Avelino, né? E o PRB e o PSC. Bom, o Carlos Eduardo, você está onde neste momento? Boa noite. Boa noite, Tom Claro. Nós estamos agora nesse momento no comitê de campanha do Amazonino Mendes. O candidato já chegou aqui por volta de 6h30 da noite. Agora, nesse momento, o Manaus Trans faz intervenção no trânsito. Fica aqui na Pedro Teixeira, no conjunto Dom Pedro. Portanto, uma das partes já está sendo interditada e o Manaus Trans vai fazer o contrafluxo. Nesse momento, nós estamos tentando falar com algumas autoridades, mas estão todos reunidos aqui dentro de uma sala justamente com o novo governador, o governador eleito nas eleições suplementares Amazonino Mendes. Então, aqui dentro, é possível ver aqui próximo já, mas aqui tem uma observaçãozinha aqui no esforço, dá para perceber, meu amigo Tom Claro, que tem aqui deputados, e inclusive temos deputados aqui na sala, justamente, o candidato não está aqui, o governador eleito Amazonino Mendes não está aqui, mas temos deputados aqui e muitas figuras conhecidas na política, inclusive tem a presença aqui do ex-governador Omar Aziz, senador Omar Aziz, que também está aqui na sala, é possível ver. Daqui a pouco a gente vai trazer todas as novidades, inclusive a declaração do novo governador eleito Amazonino Mendes. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações. O clima é de festa aqui entre membros aqui das coligações, entre correligionários, e eles estão aqui presentes, está sendo organizados, primeiramente, eventos da imprensa, para as autoridades, para os convidados, e também aqui também admiradores, eleitores, todos fazendo aquela festa para recelebar aí a vitória. Ok, o Eduardo volta daqui a pouco, a gente vai dizer para ele arranjar uma melhor posição, porque realmente está muito barulhento. A noite vai ser longa ali para Pedro Teixeira, não é isso? Aonde está localizado o comitê do Amazonino Mendes. E muita gente está correndo para lá, com certeza eleitores, né? Aquelas pessoas que realmente querem ir lá para que ele veja, né? Quem está com ele, né? Olha, eu tô aqui, né? Tô chamando, aqui presente, coisa, né? Olha, o senhor não chamou, eu dei um espirro aí, mas qualquer coisa. Aquele aluno que você normalmente vê na sala e some, de repente lá, o professor aqui atrás, de marca presença. Vai aparecer até gente que não votou, mas com um cartazinho dizendo que votou nele, né? Dizendo, amo a Amazônia, né? Agora tudo é amor, né? Tudo é amor. Eleições 2017. Oferecimento Samel. Há 35 anos, o plano é cuidar de você.